Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, bom dia, louvado seja o nome de Jesus. Estamos mais um dia na presença de Deus, grato ao Senhor por todas as maravilhas, os seus feitos em benefício das nossas vidas, das nossas famílias. Só o Senhor é quem merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor pelas maravilhas que Ele tem feito. Estamos aqui neste sábado, 30 de maio de 2020, já chegando ao fim de maio desse ano, e queremos agradecer a Deus. Estamos chegando ao meio do ano, estamos já rompendo 2020 para chegar a 2021, e estamos vivendo o que a palavra de Deus ela nos afirma. Estamos vivendo os dias abreviados, né? As horas passam rápido, os dias, meses, tudo está passando rapidamente. Mas o que a Bíblia também relata no livro de Mateus é que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor Deus jamais há de passar. Tenho aqui um texto das Sagradas Escrituras do Senhor para a nossa meditação e a nossa reflexão nessa manhã deste sábado. Louvado seja Deus. Está no livro de Lucas, no capítulo 17, e a partir do versículo 26, Lucas 17, a partir do versículo 26, que está escrito assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvar-la. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão junto moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Louvado seja Deus. Comia, bebia, casava e dava-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Esse versículo 27 me chama muita atenção e eu quero trazer aqui uma reflexão dentro desse texto, mas em referência eu quero esse versículo 27. Comiam, bebiam, casavam e dava-se em casamento. Preste bem atenção. Comia, bebia, casava e dava-se em casamento. Aqui naquela época o povo estava à vontade, ao bem prazer. Comiam à vontade. Casavam e dava-se em casamento, misturavam tudo. Mas isso só ocorreu, isso só continuou acontecendo, teve um ponto em que parou. Teve um momento em que parou. Como, pastor? Até o dia em que Noé entrou na arca. Estavam bem à vontade. Estavam fazendo o que queriam, ao seu bem prazer.
casavam, comia, bebia, dava-se em casamento, era uma misturada só. Todos sem ter limite, sem ter regras, apesar que já tinha as instruções, desde o jardim do Éden, que o homem teve instrução de Deus a como se comportar, o que poderia comer e o que não poderia comer, o que poderia tocar, o que não poderia tocar, mas o homem não obedeceu ao Senhor. E aqui continua comendo, casando-se, dando-se em casamentos. Mas teve um momento, até no dia em que Noé entrou na arca. Quando Noé entrou na arca, aí veio-se a sentença de Deus. Veio-se o juízo de Deus para a terra. Antes de entrar na arca, estava todo mundo pela sua própria vontade, pelo seu próprio querer, pelo seu bem prazer, fazendo o que queria, falando o que bem achava e entendia. Mas teve um dia, quando Noé termina aquela arca, de construir aquela arca, que ele entra para dentro, aí entra na terra, invade a terra e a humanidade daquela época um juízo de Deus. Chega naquela terra um juízo de Deus. E nesse juízo de Deus vem com um dilúvio e consumiu a todos. Meus amados, isso aqui é muito sério. Nesse momento, ninguém queria sequer dar ouvido à palavra de Deus. Noé passou 120 anos construindo aquela arca e falando que Deus iria destruir a terra, a humanidade, todo ser vivente com água, com um dilúvio que viria sobre a terra. Só iria escapar aqueles que entrassem na arca com ele. Mas ninguém deu ouvido, só a sua família, seus filhos, sua esposa, suas noras, que deram ouvido e obedeceram a voz de Deus através do homem Noé. E olhe bem o que a palavra ela continua a nos falar. Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Olha aqui mais uma referência da palavra de Deus para nós meditarmos, para nós começarmos a entender o que o Senhor está falando para nós através desse texto. Ló também, o sobrinho de Abraão, no momento em que Deus chega a observar aquela multidão, aquele povo, aquelas famílias que viviam ali naquela cidade, naquele momento, que era a família de Abraão, Deus observa do céu à terra a forma que aquele povo vivia na idolatria e na feitiçaria. E Deus chega a falar com Abraão e diz: olha, se tu me obedeceres, eu te abençoarei. Sai do meio dessa tua família, dessa tua parentela, e eu te abençoarei. Começa a sair daqui, e eu te mostrarei uma terra aonde te abençoarei. E ele, por amor a esse sobrinho Ló, ele se retira do meio da sua família e leva Ló. Lá na frente, os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a brigar, começaram a discutir, começaram a criar problemas. Abraão chega para Ló e diz: Ló, nós, meus filhos, nós temos que separar, porque os teus pastores estão brigando com o meu e nós temos que nos separar. Agora eu vou te dar uma oportunidade, não tem problema, porque eu tenho uma chamada de Deus, eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida, eu quero te abençoar. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Você é quem escolhe. Ló escolheu Sodoma e Gomorra, cidade já preparada e já pronta. Mas lá aconteceu
que ele, ao chegar naquela cidade, lá também estava na mesma situação da época de Noé, como também na mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Estava na mesma situação. E chegou um momento que aquilo chegou a cheirar mal às narinas de Deus, e Deus envia 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra. E ali deu oportunidade para Ló sair daquela cidade. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Mais uma vez foi destruído um povo que não quiseram ouvir a palavra de Deus, não quiseram obedecer ao Senhor Deus, os seus estatutos, e Deus consumiu a todos. E você veja aqui, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-lo. E, da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Olha, da mesma forma, essa é a terceira vez. Primeiro foi com Noé, foi consumido a todos que não quiseram obedecer o que Noé falou, o que Noé instruiu. Agora a segunda foi da mesma forma ali com Ló. Ló sai de Sodoma e Gomorra com sua família, sua mulher se torna estátua de sal porque olhou para trás e foi consumido a todos. Aí está afirmando aqui a palavra de Deus, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. No dia que Jesus, Cristo de Nazaré, se manifestar a buscar, a tomar a sua igreja, vai ser também uma destruição na face da terra depois que a igreja sair. Nós sabemos que muitos têm se revoltado contra a igreja de Cristo. Nós sabemos que muitos têm trabalhado contra a igreja de Cristo, muitos têm se levantado, mas eu quero te dizer uma coisa, vai cair todos aqueles que têm se levantado contra a igreja de Cristo no dia que se manifestar o Filho do Homem. Louvado seja Deus. No dia que Jesus Cristo se manifestar, as trombetas soar, tocar, arrebatando a igreja da terra, você vai cair, porque todos que se levantam contra a igreja têm o seu dia, e esse dia está chegando, esse dia já chegou. Será assim no dia em que o Filho do Homem se manifestar, da mesma forma que foi no momento com Noé, que foi consumido a todos, no momento com Ló, que foi consumido a todos ali de Sodoma e Gomorra, vai ser da mesma forma como se levantar o Filho do Homem. Louvado seja Deus, a igreja vai estar reinando com Cristo lá no céu, e aqueles que se levantaram contra a igreja, não opinaram, não se decidiram por Cristo Jesus, o nosso Senhor, vai ser consumido, vai ser destruído. E o pior de tudo isto, que não é o melhor, o pior é que vai ser lá no inferno, cada dia, cada momento, cada instante, chorando e gemendo, rangindo os dentes, querendo misericórdia, querendo perdão, e não vai ter mais, e lá vai sofrer, vai sentir dor constantemente. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu quero ver se você vai ter mais poder do que a igreja. Eu quero ver se você vai ter mais poder do que Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por enquanto, Deus está permitindo você se levantar contra a igreja, até para provar quem é cristão, até para provar quem é aquele, como está escrito na palavra de Deus, no livro de Mateus. No livro de Mateus está escrito: não tema o homem que tem só o poder de matar a carne, esse corpo velho que vai para a terra e vai ser consumido pela terra, mas antes tema ao homem que tem poder de matar a carne, a alma e o espírito, lançar no inferno. Louvado seja Deus. Se você, meu amado cristão em Jesus Cristo, não temer o homem dessa terra que tem se levantado contra a igreja, não temer contra ele, mesmo que você seja morto a bala, a tiro, a forma que você seja morto, vai matar só essa carne, mas a alma e o espírito vai estar na mão do Senhor. Agora eles vão estar na mão do Senhor no dia que esse
Filho do Homem chamado Jesus Cristo levantar, a alma deles e o espírito dele vai estar na mão dele para decidir em ser lançado no inferno para sofrer lá todos os dias. Então eu te aconselho, você, meu amado, que tem se levantado contra a igreja, para mim não importa a sua posição aquisitiva, para mim não importa quem você é, para mim o que importa é que tua alma e teu espírito podem um dia ir sentir dores e mais dores, não acaba mais as dores que vai sofrer lá no inferno. Então antes disso acontecer, se arrependa, peça perdão a Deus, se reconcilie com a igreja, volte para Cristo. Você que nunca aceitou a Jesus Cristo de Nazaré e tem andado aí em lugares errôneos, até fazendo coisas erradas contra a igreja, contra um cristão, contra as famílias, homens e mulheres que estão aí se separando, são bem casados, estão se separando por causa das suas obras, mas você se converta, porque Jesus Cristo está voltando e Ele vai vir buscar uma igreja, e essa igreja, quando ela sair da face da terra, vai ser da mesma forma igual do dilúvio, da mesma forma igual lá de Sodoma e Gomorra. Aí vai se levantar o Filho do Homem, quando esse Filho do Homem, versículo 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Ele vai se manifestar e tudo vai se tornar em nada. Quem pensa que é alguma coisa, só é alguma coisa enquanto está aqui, ó, com esse fogo de vida para falar alguma coisa, mas depois que ele tirar esse fogo de vida que nós temos, não somos nada. Só somos alguma coisa se estivermos com Cristo. Ele vai se levantar e muitos vão ver e muitos vão se dobrar. Eu te aconselho, a partir de hoje, não se levante mais contra a igreja, porque você se levantando contra a igreja, você está se levantando contra o próprio Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Leia lá e observe o que é que diz esse capítulo da palavra de Deus. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Veja quem se levanta contra Cristo, o que é que recebe. Paulo, como Saulo, recebeu a vitória, que foi ser chamado como apóstolo, foi se converter ao evangelho, mas muitos que não aceita, vai ter um encontro com o próprio Cristo. Ai daquele que se levantar contra a igreja do Deus vivo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Que nesse sábado você tenha uma reflexão e você pense bem. Não fique revoltado e nem se levante mais ainda contra a igreja, mas medite no que você está fazendo. Leia a Bíblia Sagrada. Leia, medite nela e pense na sua própria vida, porque Jesus está aí às portas e vai acertar a conta com todos. Com todos, Ele vai acertar a conta. E temos muito o que pagar e prestar conta com Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.